Sejam bem-vindos ao AutoRPM, senhoras e senhores, eu espero que esteja tudo ótimo por aí com vocês. Estamos começando mais um vídeo da série que a gente está fazendo junto com a Paraflu para esclarecer todas as dúvidas que vocês têm sobre o sistema de arrefecimento. Mas nessa série de vídeos aqui, pessoal, eu apenas faço as perguntas. Quem responde é o grande João. E aí, mestre, tudo bom? Tudo tranquilo, Murta? Tudo ótimo. Obrigado mais uma vez por receber a gente aqui. A dúvida de hoje é a seguinte: tem ferrugem no sistema do arrefecimento do meu carro. Qual é o perigo disso? Qual é o problema disso? Ou isso de fato envolve algum risco para o motor ou não? Várias situações, Murta. A presença da ferrugem, ela indica um desgaste, né? Ela surgiu de algum lugar. É algum componente que desgastou e produziu a ferrugem. Certo. Então, eu tenho sim um risco pelo próprio componente, que aí pode ser desde da junta do bloco inteiro, o radiador, bomba d'água, todos os componentes que o líquido circula, podem ter sido desgastados e tem o risco desse componente falhar, né? Tá. Mas não só o componente por si só. A ferrugem dentro do sistema, a depender da intensidade, da quantidade de corrosão dentro desse sistema, ela pode trazer problemas secundários. Tipo, o sobreaquecimento. ferrugem causa superaquecimento, então? Sim. A ferrugem, ela tem a característica de ser um isolante térmico. Então, quando eu tenho grandes quantidades de corrosão dentro do sistema, aquela região tende a aumentar a temperatura. É a mesma coisa quando a gente fala do motor que está carbonizado, por exemplo, que surgem os pontos quentes dentro do cilindro, dentro da câmara de combustão. É mais ou menos nessa linha? Exatamente a mesma situação, a mesma condição. Eu tenho pontos onde eu tenho uma corrosão cobrindo a galeria, então eu não tenho contato direto do líquido com aquela superfície metálica e o calor não consegue se dissipar da forma correta naquela região. Então esse é um ponto, esse é um risco, né? E às vezes é muito grande porque ele não é perceptível. A temperatura que se lê é a temperatura média do sistema, não naquele local. Mas sim na água. Na água. Então, por exemplo, você pode ter, vamos fazer de conta que a temperatura máxima de um ponto ali, um determinado ponto, do bloco ou do motor, no sistema de arrefecimento, na parede do cilindro, teoricamente seja, por exemplo, 200 graus. Só que a água está sempre circulando ali, ela não está parada ali, né? Então ela está passando ali, trocando calor, né? E cumprindo sua função de levar para o radiador e tudo mais. Pode ser que num ponto desse ali, a temperatura esteja em 250, 300 graus, por exemplo. E não do líquido, né? Mas sim do metal, né? Porque o calor não está vindo para o líquido. Esse é o problema, esse é o ponto crítico. É como se você, por exemplo, faz conta que o metal ali dentro do motor é um aquecedor ligado. Quando você tem um ponto de ferrugem, é como se você jogasse um cobertor em cima do aquecedor. Exatamente. Então ele faz ali, até esquenta um pouquinho, né? Mas ele chega num ponto ali que ele impede a troca. É esse o conceito. Exatamente. É dormir no verão com os pés cobertos. Que é desagradável, mas eu entendi a ideia. É justamente porque é desagradável. Não é legal, não é interessante. Sensacional. E aí tem outro ponto, que a corrosão, a ferrugem, ela pode, a depender da situação também, agravar ainda mais o desgaste do sistema, né? Se eu tenho grandes quantidades de corrosão dentro do sistema e eu coloco aditivo, na ação anti-incrustante dele, que ele vai dissolver, vai remover esses depósitos para evitar o acúmulo de calor, ele vai desmanchar no líquido aquela corrosão que está em um lugar só. Só que dependendo da situação, eu não consigo dissolver ela 100%. Então eu fico com pequenas partículas, pedacinhos pequenos de corrosão circulando no sistema e aí se torna um abrasivo. É um jato de areia circulando dentro do meu motor. Perfeito. Ele tem a condição, o risco de ele causar ainda mais desgaste. Interessante e importante dizer isso. O problema é, então, por exemplo, lá você coloca um fluido de arrefecimento, aditivo de arrefecimento com água mineralizada no motor. O motor rodado não é um indício de um motor ruim, mas quando você fala de um motor mal cuidado, que não teve manutenção no sistema de arrefecimento e tudo mais, quando você fizer essa alteração, você pode colocar o motor em risco, mas por conta do mau uso dele. Então isso não é um problema do aditivo. Não. E até um ponto importante, a questão do comparar o motor rodado com o motor desgastado. É bem oposto. A gente tem casos de motor muito bem cuidado, que não só o sistema de arrefecimento, mas ele como um todo tem uma sobrevida, né? Ou a vida esperada, que é o correto, durar por muito tempo. Mas a gente tem veículos que são muito mal cuidados, que com baixa quilometragem
já demandam uma atenção maior para recuperar o que foi causado. Em outras palavras, senhoras e senhores, para vocês se localizarem: combustível de boa qualidade, óleo lubrificante de boa qualidade, peças genuínas e revisão também no sistema de arrefecimento, tudo isso para deixar, né? Todo um pacote, é interessante isso, né? É tudo mecânico, tudo trabalha com movimento, com atrito, com calor, né? Com mudança de temperatura e por aí vai. Então todas as partes do motor precisam ser cuidadas corretamente para que ele consiga ter uma longa vida útil, digamos assim como o sistema de arrefecimento. Então tudo faz parte do mesmo pacote, correto? Exatamente. Maravilha. Mestre, eu queria agradecer demais pelo tempo e pela atenção. E, senhoras e senhores, a gente conta muito com a participação de vocês para que a gente consiga trazer mais material sobre o sistema de arrefecimento para esclarecer as dúvidas. Padrão aqui no Alta RPM. A gente está aqui para ajudar com informação de qualidade, então a gente conta com a força de vocês, senhoras e senhores. Participem. E é isso aí, todas as informações da Parafluid estão na descrição do vídeo e no primeiro comentário de destaque. A gente se encontra em breve. Um forte abraço, valeu e até já!